Imagine ser humilhado no lugar onde você deveria ser bem-vindo. No luxuoso saguão de um hotel 5 estrelas em São Paulo, um jovem negro é publicamente tratado como um invasor. Mal sabia o segurança que aquele garoto era o filho perdido do dono do hotel e que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E você? Já presenciou uma situação de injustiça ou preconceito? Deixe nos comentários de onde você nos assiste e acompanhe esta história emocionante até o fim. Lucas nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, em um bairro humilde, onde as dificuldades eram constantes e as oportunidades raras. Sua mãe, Dona Helena, era uma mulher forte e determinada, que fazia de tudo para criar o filho sozinha. Ela trabalhava como empregada doméstica, saindo de casa antes do sol nascer e retornando exausta, mas sempre com um sorriso no rosto para o filho. Lucas cresceu vendo o esforço da mãe e, mesmo jovem, entendia o peso que ela carregava. Ele sabia que a vida não era fácil, mas Helena sempre fazia questão de ensinar valores importantes ao filho. Filho, a gente pode não ter muito, mas nunca deixe que tirem sua dignidade. Seja honesto, seja forte, e um dia você vai vencer, dizia ela enquanto preparava o jantar. Apesar de todo o amor e dedicação da mãe, Lucas sempre sentiu a ausência de algo. Seu pai. Ele via as outras crianças do bairro brincando com seus pais, e não podia evitar a pergunta que nunca tinha coragem de fazer: por que eu não tenho um pai como eles? Quando ele finalmente perguntou, Helena desviou o olhar e respondeu de forma vaga: seu pai, ele é alguém que não pode estar aqui, mas isso não significa que ele não pense em você. Lucas cresceu com essa resposta, sem saber quem era seu pai ou por que ele nunca havia aparecido. Mas as dificuldades da vida o ensinaram a seguir em frente, valorizando o que tinha. No entanto, tudo mudou quando Helena adoeceu. Já no hospital, debilitada, Helena decidiu que era hora de contar a verdade. Com a voz fraca, segurando a mão do filho, ela finalmente revelou: Lucas, eu preciso te contar algo. Seu pai, ele é um homem muito importante. Ele é rico, muito rico. Eu escondi isso de você porque achei que era o melhor, mas agora você precisa saber. Procure por ele, filho. Ele é sua família. Lucas ficou em choque. Ele queria perguntar mais, entender por que ela nunca o procurou, mas Helena já não tinha forças para explicar. Poucos dias depois, ela faleceu, deixando Lucas sozinho e com um vazio que parecia impossível de preencher. Foi a partir desse momento que Lucas decidiu que faria de tudo para encontrar o pai. Ele sabia que seria difícil, mas estava determinado a cumprir o último pedido de sua mãe. No hospital, o quarto de Helena estava silencioso, exceto pelo som dos monitores que acompanhavam os batimentos de seu coração. Lucas estava sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, enquanto tentava segurar as lágrimas. Ele sabia que o tempo dela estava acabando, mas não queria aceitar. Helena abriu os olhos lentamente e olhou para o filho. Apesar da fraqueza evidente, seu olhar transmitia amor e uma urgência que Lucas não conseguia ignorar. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Lucas, meu filho, me escute, começou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu preciso te contar algo, algo que guardei por muito tempo. Lucas inclinou-se para mais perto, o coração acelerado. Ele nunca havia visto a mãe tão vulnerável, e isso o deixava ainda mais ansioso para ouvir o que ela tinha a dizer. Seu pai, eu nunca te falei porque achei que era melhor assim, mas agora você precisa saber. Ele é um homem importante, um empresário muito rico. Lucas arregalou os olhos. Essa era a última coisa que ele esperava ouvir. Por quê? Por que ele nunca esteve aqui, mãe? Perguntou com a voz embargada. Helena respirou fundo, lutando contra o cansaço para continuar. Ele não sabia de você. Quando eu engravidei, nossas vidas eram muito diferentes. Ele seguiu em frente, e eu escolhi cuidar de você sozinha. Mas ele não é uma má pessoa.
Ele merece saber que você existe e você merece conhecê-lo. Lucas ficou em silêncio, tentando processar a avalanche de informações. Ele sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão, mas o tom de voz da mãe não permitia espaço para ressentimento. Mãe, e se ele não quiser me conhecer? Perguntou hesitante. Helena sorriu levemente, mesmo com o rosto cansado. Ele vai, Lucas. Eu sei que vai. Você é um rapaz incrível. Ele vai se orgulhar de você, assim como eu sou. Ela pausou, olhando para o filho com olhos marejados. Prometa para mim que você vai procurá-lo. O nome dele é Roberto Falcão. Ele é dono de uma rede de hotéis. Procure por ele, filho. Ele é sua família. Lucas apertou a mão da mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não sabia como seria a vida sem ela, mas naquele momento prometeu cumprir seu desejo. Eu prometo, mãe. Eu vou encontrá-lo. Poucos dias depois, Helena faleceu, deixando Lucas com o coração partido, mas determinado a seguir a pista que ela havia dado. A busca por seu pai seria um novo capítulo em sua vida. Uma chance de encontrar algo que sempre lhe faltou. Uma conexão familiar. Com a promessa feita à mãe, ainda fresca em sua mente, Lucas começou sua busca por Roberto Falcão. Tudo o que ele sabia era o nome do homem e que ele era dono de uma rede de hotéis de luxo. Sem dinheiro e sem contatos, Lucas teve que confiar em sua determinação e criatividade para encontrar pistas. Ele começou em um pequeno centro comunitário do bairro, onde havia computadores disponíveis para os jovens. Naquele dia, sentou-se em frente à tela e digitou hesitante: Roberto Falcão, empresário Hotel São Paulo. O primeiro resultado já chamou sua atenção. Uma manchete de um jornal local dizia: Roberto Falcão, o magnata por trás da maior rede de hotéis do Brasil. Lucas clicou imediatamente e ali estava ele, uma foto de um homem de terno impecável, cabelos grisalhos e uma expressão de confiança. Então é ele. Lucas murmurou para si mesmo, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. As próximas semanas foram dedicadas a juntar o máximo de informações possível. Ele descobriu que Roberto Falcão era dono de vários hotéis de luxo, mas que o principal ficava no centro de São Paulo. Era lá que ele costumava passar grande parte de seu tempo, administrando reuniões e eventos importantes. Lucas sabia que precisava de uma oportunidade para se aproximar. Com um celular simples emprestado por um amigo, ele tentou entrar em contato com o escritório do hotel. Na primeira ligação, foi atendido por uma secretária educada, mas que parecia desconfiada. Senhor, posso saber qual é o motivo do seu contato com o senhor Roberto Falcão? Perguntou ela. Lucas hesitou, sem saber exatamente como explicar sua história. É algo pessoal? Diga a ele que é importante. Meu nome é Lucas e tenho certeza de que ele vai querer falar comigo. Houve uma pausa do outro lado da linha. A mulher respondeu com um tom mais sério. O senhor Falcão é um homem muito ocupado. Vou passar seu recado, mas não posso prometer nada. Lucas desligou, sem saber se realmente seria ouvido. Durante dias, ele não teve resposta. Mas, para sua surpresa, uma semana depois, ele recebeu uma ligação inesperada. Senhor Lucas, o senhor Roberto Falcão pediu para que você o encontrasse no hotel amanhã às 14 horas. Ele disse que quer saber o motivo do contato. O coração de Lucas acelerou. Finalmente, a chance de encontrar seu pai havia chegado. Ele mal conseguia acreditar que, depois de tanta busca, o homem que ele procurava estava disposto a ouvi-lo. Ao mesmo tempo, ele sentia um frio na barriga. E se ele não me aceitar? Pensamentos de rejeição rondavam sua mente, mas ele sabia que precisava ir em frente. No dia seguinte, Lucas acordou cedo e se arrumou com as melhores roupas que tinha, uma camisa limpa e uma calça que sua mãe havia comprado anos atrás. Ele pegou um ônibus rumo ao centro de São Paulo, com a mochila nas costas e o coração cheio de ansiedade. Ao descer do ônibus, viu pela primeira vez o prédio do hotel.
Era gigantesco, com janelas de vidro que brilhavam sob o sol. A entrada principal era decorada com tapetes vermelhos e um fluxo constante de carros de luxo. Lucas respirou fundo. Vai dar tudo certo. Eu prometi para minha mãe, disse a si mesmo, enquanto subia os degraus da entrada. Ele estava prestes a viver um momento decisivo, mas nem imaginava que antes de encontrar seu pai, enfrentaria uma barreira ainda maior. Lucas cruzou as imensas portas de vidro do hotel e entrou no lobby, um espaço que parecia saído de um filme. O chão de mármore brilhava sob lustres gigantescos de cristal, e as paredes eram decoradas com quadros de artistas renomados. O ambiente exalava sofisticação, mas Lucas não conseguia ignorar o desconforto que sentia. Ele estava em um mundo completamente diferente do seu. Carregando sua mochila e vestindo roupas simples, Lucas se sentiu deslocado. Ele caminhou até uma área de sofás perto da recepção e se sentou, observando o movimento ao redor. Executivos engravatados conversavam animadamente, enquanto hóspedes elegantes desfilavam com malas de grife. Lucas tentou ignorar os olhares curiosos que recebia. Enquanto esperava, ele pegou o celular e enviou uma mensagem ao número que havia recebido. Cheguei, estou no lobby. Ele guardou o aparelho no bolso e olhou ao redor. Cada detalhe do hotel parecia gritante. O aroma sofisticado do ambiente, os arranjos de flores impecáveis, o silêncio cuidadosamente mantido. Mas o que mais chamava sua atenção era a quantidade de pessoas que olhavam para ele, com estranhamento. Depois de alguns minutos, Lucas percebeu que não estava apenas sendo observado, mas monitorado. Um segurança alto, com um uniforme impecável e uma expressão de desconfiança, estava parado perto da recepção, claramente focado nele. Lucas tentou ignorar o homem, mas a tensão era impossível de ignorar. Ele sentiu seu estômago revirar. Será que eles acham que eu estou aqui por engano? Ele pensou. O segurança começou a caminhar em direção a Lucas, seus passos ecoando no lobby. Quando chegou perto, inclinou-se ligeiramente, falando em um tom seco e direto. Com licença, o que você está fazendo aqui? Lucas engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu estou esperando alguém, respondeu a voz um pouco trêmula. O segurança arqueou a sobrancelha, analisando Lucas de cima a baixo. Esperando alguém? Aqui? Você é hóspede? Não, eu não sou hóspede, mas... O segurança interrompeu, cruzando os braços e estreitando os olhos. Então você não deveria estar aqui. Esse não é um lugar para ficar vagando. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele olhou ao redor, vendo os olhares dos outros hóspedes. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu tenho um encontro aqui. Meu pai me pediu para vir, disse ele, tentando explicar. O segurança riu de forma sarcástica. Seu pai? Aqui? Tá bom, garoto. Quem é ele? O chefe da cozinha? Lucas tentou argumentar, mas o tom debochado do segurança o fazia sentir cada vez menor. Ele sabia que, mesmo falando a verdade, não estava sendo levado a sério. O constrangimento era insuportável, mas ele sabia que não podia desistir. Foi nesse momento que o segurança deu um passo mais perto e disse: vou pedir que você se levante e saia por conta própria, antes que eu chame a polícia. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ele se recusou a deixar a emoção tomar conta. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular novamente e ligou para o número que havia recebido. Pai, eu estou no lobby, mas tem um problema. Acho que você precisa vir agora. Lucas mal tinha desligado o telefone quando o segurança, agora mais impaciente, deu um passo à frente, inclinando-se sobre ele de forma intimidadora. Agora chega, moleque. Você já causou problemas demais. Levanta e sai daqui antes que eu te arraste pela porta. Lucas tentou explicar mais uma vez, a voz trêmula de nervosismo. Eu só preciso de alguns minutos. Meu pai está a caminho. Eu não estou aqui para causar problemas, por favor. O segurança balançou a cabeça em negação, com um sorriso sarcástico. Ah,
Claro, seu pai está vindo. Me poupe, garoto. Vai querer que eu acredite que você tem algum motivo legítimo para estar aqui? Olha para você. O lobby, que antes estava cheio de conversas e risadas, agora estava tomado por um silêncio desconfortável. Hóspedes e funcionários assistiam à cena de longe, alguns curiosos, outros claramente desconfortáveis, mas ninguém interferia. O segurança agarrou Lucas pelo braço, puxando-o de forma brusca. Vamos lá, eu não vou pedir de novo. Fora daqui. Lucas tentou resistir, mas a força do homem era superior. Ele sentiu os olhares pesando sobre ele, como se cada pessoa ali estivesse o julgando. Suas mãos tremiam e o rosto queimava de vergonha. Por favor, eu só preciso de... Mais um minuto, implorou Lucas, com os olhos marejados. Eu avisei, garoto, tá fora, respondeu o segurança ainda mais firme. Enquanto isso, a porta principal do hotel se abriu novamente. Um homem de meia idade, com um terno bem ajustado e uma postura imponente, entrou no lobby. Ele parou por um instante, observando o que estava acontecendo. O segurança, ocupado em arrastar Lucas para fora, não percebeu a chegada do homem. Mas o olhar de Roberto Falcão estava fixo na cena. Ele não precisou de explicações para entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar, cheia de autoridade. O segurança congelou no lugar, soltando Lucas imediatamente. O lobby, que já estava em silêncio, pareceu parar no tempo. O homem virou-se para encarar Roberto, mas antes que pudesse responder, Lucas olhou para o recém-chegado e murmurou com a voz embargada. Pai! Os murmúrios começaram entre os hóspedes. O rosto do segurança perdeu a cor, e ele gaguejou enquanto tentava se justificar. Senhor Falcão, eu estava apenas garantindo a segurança do hotel. Este garoto parecia suspeito. Roberto estreitou os olhos, claramente furioso. Ele deu alguns passos à frente, colocando-se entre Lucas e o segurança. Suspeito? E o que exatamente fez você decidir isso? A aparência dele, o fato de ele estar esperando alguém, ou o simples fato de ele não parecer como os outros hóspedes? O segurança engoliu em seco, sem saber como responder. Lucas, ainda em choque, limpou uma lágrima que escorria discretamente por seu rosto. Este garoto, como você o chamou, é meu filho, completou Roberto em um tom firme. E você vai ter que responder por como o tratou. O silêncio no lobby era ensurdecedor. Todos estavam atentos à figura imponente de Roberto Falcão, que agora se posicionava ao lado de Lucas, encarando o segurança com um olhar cortante. O homem tentou se justificar, mas a voz falhou diante da presença autoritária de Roberto. Senhor Falcão, eu não sabia que ele era seu filho, balbuciou o segurança, tentando recuperar o controle da situação. Ele estava agindo de forma suspeita. Eu só estava fazendo meu trabalho. Roberto estreitou os olhos, a fúria contida em sua postura. Fazendo seu trabalho? Seu trabalho é julgar alguém pela aparência, pela roupa que ele veste? Me explique, o que exatamente fazia meu filho parecer suspeito para você? O segurança gaguejou novamente, incapaz de responder. Enquanto isso, Lucas olhava para o pai com um misto de alívio e incredulidade. Ele nunca imaginou que aquele homem, cuja existência ele desconhecia até recentemente, se posicionaria de forma tão firme para defendê-lo. Roberto deu mais um passo à frente, deixando claro que não estava disposto a ouvir desculpas vazias. Você humilhou meu filho em frente a todos. Tratou-o como se fosse um criminoso, sem sequer ouvir o que ele tinha a dizer. Isso é inaceitável. No meu hotel não toleramos preconceito, desrespeito ou arrogância. E definitivamente não toleramos funcionários como você. Os murmúrios no lobby começaram a crescer. Hóspedes e funcionários que antes apenas observavam a cena agora pareciam entender a gravidade do momento. O segurança começou a suar, percebendo que sua situação estava ficando cada vez pior. Senhor, por favor, me desculpe. Foi um mal-entendido, implorou ele, tentando reverter a situação.
Mas Roberto não vacilou. Não há mal-entendido aqui. Você escolheu julgar um jovem pela aparência, escolheu humilhá-lo sem motivo. Isso não é algo que eu possa ignorar. Roberto virou-se para um gerente que estava próximo, visivelmente nervoso. Quero este homem. Fora do hotel imediatamente. Ele está demitido. E garanta que todos os funcionários sejam treinados para que algo assim nunca mais aconteça. O gerente assentiu rapidamente, enquanto o segurança tentava mais uma vez implorar. Senhor, por favor, me dê uma segunda chance. Eu não sabia. Roberto olhou para ele com firmeza. Exatamente. Você não sabia, mas presumiu. E esse é o problema. Agora saia daqui. Humilhado e derrotado, o segurança abaixou a cabeça e saiu do lobby, sob os olhares julgadores dos hóspedes e colegas. Quando ele desapareceu pela porta, Roberto virou-se para Lucas e colocou as mãos em seus ombros. Filho, me desculpe. Você nunca deveria ter passado por isso, e eu prometo que nunca mais. Vai passar. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, tentou responder, mas as emoções eram fortes demais. Ele simplesmente assentiu, enquanto Roberto o abraçava. O lobby, que minutos antes havia sido palco de um momento de humilhação, agora estava repleto de um clima de reflexão. Hóspedes e funcionários estavam introspectivos, muitos se perguntando se já haviam julgado alguém de forma tão precipitada. Com o segurança afastado e o lobby agora em silêncio, Roberto envolveu Lucas em um abraço forte. Gesto que transmitia tanto proteção quanto arrependimento. Pela primeira vez, Lucas sentiu uma conexão verdadeira com o homem que agora sabia ser seu pai. Roberto olhou para o filho com uma expressão de tristeza misturada com determinação. Lucas, eu falhei com você por não estar presente todos esses anos. Eu nunca soube da sua existência, mas agora que sei, quero que você saiba que você não está mais sozinho. Você é minha família e nada vai mudar isso. Lucas limpou uma lágrima que escorria pelo rosto e respondeu com a voz embargada. Eu só queria te conhecer, pai. Eu não sabia como você iria reagir, mas eu precisava tentar. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas e falou com firmeza. Você fez bem em vir. E saiba que não importa como você chegou aqui, o que importa é que agora estamos juntos. Vou compensar todo o tempo perdido. O clima no lobby havia mudado. Funcionários e hóspedes pareciam mais atentos, quase como se a lição tivesse sido para todos. Roberto virou-se para os presentes e, com a mesma autoridade que usara para confrontar o segurança, fez um pronunciamento. Quero que todos aqui entendam uma coisa. Neste hotel não toleramos preconceito. A aparência de alguém nunca deve ser usada para julgá-lo. Respeito e empatia são valores que devemos carregar em tudo o que fazemos. Se algo assim acontecer novamente, eu mesmo cuidarei disso. Vocês estão entendendo? Houve murmúrios de aprovação entre os funcionários e alguns hóspedes até aplaudiram discretamente. Lucas observou tudo com uma mistura de alívio e surpresa. Ele não imaginava que o homem que acabara de conhecer seria tão firme em protegê-lo. Roberto, então, colocou um braço em volta do filho e o guiou em direção ao elevador. Vamos para o meu escritório, Lucas. Temos muito o que conversar. Enquanto os dois se afastavam, os olhares no lobby o seguiam, não com julgamento, mas com respeito. Aquela cena havia ensinado a todos ali uma poderosa lição sobre preconceito, respeito e humanidade. O preconceito nunca deve ser a lente pela qual vemos as pessoas. Respeito, empatia e igualdade são valores que todos devemos carregar. E você já viveu ou presenciou uma situação de injustiça? Deixe seu comentário abaixo e nos conte de onde você nos assiste. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Quando a jovem brasileira incrivelmente atraente Lorena foi condenada à cadeira elétrica por um crime que jurava não ter cometido, sua vida estava no fim. Presa em um sistema corrupto e brutal, longe de seu país, ela sabia que não poderia confiar em ninguém. Mas ao perceber o interesse do diretor do presídio, um homem influente e perigoso,
Lorena decidiu usar sua beleza e inteligência como uma última cartada. O que ela não sabia era que suas ações desencadeariam uma sequência de eventos imprevisíveis que colocariam todo o presídio de cabeça para baixo. Não se esqueça de curtir e comentar de que cidade você é. O início da sentença. As paredes frias e impiedosas da penitenciária estadual de St. Vincent pareciam apertar ainda mais o peito de Lorena enquanto ela caminhava pelo corredor central. Algemada e escoltada por 2 guardas, a jovem brasileira de 28 anos não conseguia evitar que as palavras do juiz ecoassem em sua mente. Condenada à pena de morte por meio de cadeira elétrica. O crime? O brutal assassinato de William Ramsey, um poderoso empresário local. Lorena jurava inocência, mas naquele sistema corrupto e implacável, as provas forjadas pareciam mais convincentes do que a verdade. Agora, ela estava presa a um destino que parecia inevitável. "Bem-vinda ao inferno", disse um dos guardas enquanto ela atravessava o portão de ferro que levava à ala das condenadas. Lorena ergueu o olhar, tentando esconder o medo que sentia. Ela não queria que eles vissem sua vulnerabilidade. O presídio era um lugar cruel onde os fortes devoravam os fracos. Desde o primeiro momento, Lorena sentiu os olhares fixos das outras detentas, algumas curiosas, outras hostis. Mas havia um olhar que a intrigava mais do que qualquer outro. O do diretor do presídio, Victor Ramsey. Victor era um homem de 45 anos, com uma postura que exalava autoridade. Seus olhos eram penetrantes, quase como se pudessem enxergar a alma de quem ele encarava. Desde o momento em que Lorena foi transferida, Victor a observava, não de maneira óbvia, mas com uma intensidade que ela não conseguia ignorar. Ela o viu pela primeira vez no corredor principal, parado ao lado de um guarda, enquanto conversava com outro funcionário. Seu olhar encontrou o dela por um breve instante, mas aquele momento foi o suficiente para que algo se agitasse dentro de Lorena. O que ela não sabia era que Victor também sentiu algo. Não era apenas a beleza de Lorena que o intrigava, era o peso do segredo que ele carregava. William Ramsey, a vítima do crime pelo qual Lorena fora condenada, era seu irmão mais velho. Victor nunca revelou a ninguém no presídio esse detalhe de sua vida. Não queria que seus subordinados ou os presos soubessem de sua conexão com o caso. Mas ver Lorena pela primeira vez desencadeou nele uma mistura perigosa de raiva, curiosidade e algo que ele se recusava a nomear. Lorena tentava se adaptar ao novo ambiente, mas o olhar constante de Victor não facilitava as coisas. Ele não a chamava para sua sala, não fazia nenhuma tentativa de contato direto, mas ela sentia sua presença a cada passo que dava. Certa manhã, enquanto as detentas estavam reunidas no pátio, Lorena o viu de longe, observando de uma das passarelas superiores. Ele não dizia nada, mas seus olhos estavam fixos nela, como se estivesse tentando decifrá-la. "Por que ele está sempre olhando para você?" perguntou Carla, uma detenta com quem Lorena dividia a cela. "Eu não sei. Talvez ele olhe assim para todas." "Não, querida, ele não olha assim para ninguém." Lorena fingiu ignorar, mas dentro de si aquela pergunta ecoava. Por que ele estava tão interessado nela? O que ela não sabia era que Victor estava travando uma batalha interna. Parte dele queria confrontá-la, exigir respostas sobre a morte de William. Mas outra parte, a parte que ele não queria admitir, estava fascinada por ela. Havia algo em Lorena que o desconcertava. Naquela mesma noite, enquanto estava sentado em seu escritório, Victor abriu uma gaveta de sua mesa e pegou uma foto antiga de William. Seu irmão mais velho era tudo o que ele aspirava a ser: carismático, ambicioso e respeitado. Mas também tinha inimigos, e sua morte brutal havia deixado uma ferida que Victor nunca conseguiu superar. Agora, diante de Lorena, a mulher condenada por tirar a vida de William, ele sentia sua raiva e dor se misturarem com algo inexplicável. "Por que você fez isso?" sussurrou para si mesmo, encarando a foto. Enquanto isso, Lorena, deitada em sua cela, também não conseguia dormir. Os olhares de Victor continuavam invadindo seus pensamentos. Havia algo naquele homem que ela não conseguia entender,
algo que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. "O que ele quer de mim?", murmurou para si mesma, encarando o teto. No silêncio do presídio, Victor sabia que não podia guardar esse segredo para sempre. Ele estava obcecado pela ideia de descobrir se Lorena realmente havia matado seu irmão, ou se era apenas mais uma vítima de um sistema corrupto. Mas ele também sabia que qualquer passo em falso poderia expor sua conexão com William, comprometendo sua posição como diretor. Enquanto isso, Lorena estava determinada a sobreviver. Ela sabia que não poderia confiar em ninguém, mas também sabia que precisava descobrir por que Victor a observava daquela maneira. Ambos estavam presos em uma teia de segredos, desejos e intenções conflitantes, e era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. O jogo dos olhares. Os dias no presídio de St. Vincent pareciam intermináveis, mas Lorena não podia negar que, desde o início, havia algo que quebrava a monotonia. Os olhares de Victor Ramsay. Ele não fazia perguntas, não dava ordens diretas a ela, mas sua presença era constante e intrigante. E para Lorena, aqueles olhares escondiam algo mais do que simples autoridade. Naquela manhã, enquanto as detentas eram escoltadas para o refeitório, Lorena sentiu novamente o peso dos olhos de Victor. Ele estava no final do corredor, parado como uma sombra imponente. Seu olhar a seguiu enquanto ela caminhava em silêncio, mas desta vez ela não desviou. Pela primeira vez, ela o encarou de volta, seus olhos carregando um misto de desafio e curiosidade. Victor não reagiu de imediato. Ele manteve a expressão séria, mas dentro de si, a troca de olhares mexeu com ele. Algo naquela mulher o fazia sentir raiva e fascínio ao mesmo tempo, uma combinação perigosa que ele tentava controlar. No refeitório, Lorena sentou-se em uma das mesas do canto, tentando evitar os olhares curiosos das outras detentas. Mas Carla, sua colega de cela, não deixaria aquele momento passar despercebido. "Então, o diretor estava olhando de novo, não é?", provocou Carla, com um sorriso de canto de boca. "Ele olha para todo mundo", respondeu Lorena, tentando minimizar a situação. Carla riu, balançando a cabeça. "Não desse jeito, querida. Ele olha para você como se estivesse tentando te decifrar, ou como se estivesse planejando algo." Lorena sabia que Carla tinha razão, mas não queria alimentar os boatos que já começavam a circular pelo presídio. As outras detentas cochichavam, algumas com inveja, outras com um tom de ameaça. Para muitas delas, qualquer atenção do diretor poderia ser vista como um privilégio perigoso. "Deixa ele olhar", disse Lorena, tentando encerrar o assunto. "Não muda nada para mim." Mas a verdade era que mudava. Cada vez que Victor a olhava, algo dentro dela se agitava. Era como se ele soubesse algo que ela não sabia, como se houvesse um segredo pairando entre os dois. Enquanto isso, no escritório de Victor, o diretor encarava a foto de William Ramsay, seu irmão. Ele mantinha a foto em uma moldura discreta em sua mesa, um lembrete constante do homem que ele perdera. A dor da morte de William ainda era um peso que Victor carregava todos os dias, mas agora, com Lorena ali no presídio, esse peso parecia ainda maior. Victor sabia que ninguém ali fazia ideia de sua ligação com o caso. Ele havia tomado cuidado para manter isso em segredo, mas a presença de Lorena o obrigava a reviver tudo. A raiva que sentia por ela e o fascínio inexplicável que ela despertava o deixavam confuso. "Por que você matou ele?", murmurou para si mesmo, olhando para a foto do irmão. Victor ainda não tinha certeza se Lorena era realmente culpada. Algo nos olhos dela o fazia hesitar. Ele sabia que William era um homem poderoso, mas também sabia que ele tinha muitos inimigos. Era possível que Lorena tivesse sido usada como bode expiatório, mas mesmo assim, ele não conseguia afastar a ideia de que ela poderia ser culpada. Mais tarde, naquela noite, as detentas foram liberadas para o pátio. Sob a luz fraca dos holofotes, Lorena caminhava sozinha, tentando encontrar um pouco de paz. Mas, ao levantar o olhar, viu Victor na passarela superior, observando-a novamente. Ela parou de caminhar e, por um momento, pensou em desviar o olhar, mas algo dentro dela a impediu. Ao invés disso, ela continuou olhando para ele,
como se quisesse desafiá-lo a explicar o que significavam aqueles olhares. Victor, por sua vez, não desviou. Ele a encarou de volta, com a mesma intensidade, como se aquele momento fosse uma conversa silenciosa entre os dois. Era como se ambos estivessem tentando entender o que os conectava. Carla, que estava próxima, notou o momento. Querida, eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois, mas isso vai dar problema. O diretor não olha para ninguém desse jeito. Lorena apenas deu de ombros, mas sabia que Carla tinha razão. Aqueles olhares estavam criando algo, uma tensão que ela não sabia como controlar, mas que também não conseguia evitar. No escritório, mais tarde, Victor não conseguia se concentrar em nada. Ele havia tentado enterrar seus sentimentos, mas a presença de Lorena estava despertando algo que ele não queria enfrentar. Ele sabia que precisava manter o controle. Ela era uma prisioneira, condenada pelo assassinato de seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar a possibilidade de que ela estivesse sendo usada como uma peça em um jogo maior. "O que você está fazendo comigo?" Ele sussurrou, fechando os olhos por um momento. Enquanto isso, Lorena, em sua cela, tentava entender o que estava acontecendo. Ela sabia que Victor tinha algum interesse nela, mas não sabia qual era. Seria curiosidade? Raiva? Ou algo mais sombrio? "Seja o que for, eu vou descobrir", ela murmurou para si mesma, determinada. Os dias no presídio estavam longe de serem normais. Os olhares trocados entre Victor e Lorena continuavam a criar uma tensão crescente, como se ambos estivessem presos em um jogo que nenhum deles sabia como vencer. Segredos entrelaçados. A tensão entre Lorena e Victor continuava crescendo, como um fio prestes a se romper. Os olhares silenciosos trocados entre eles pareciam carregar mais do que simples curiosidade ou autoridade. Para Lorena, havia algo naquele homem que a fazia acreditar que ele sabia mais do que aparentava. E para Victor, cada vez que seus olhos cruzavam os dela, o peso do segredo que guardava se tornava mais insuportável. Naquela manhã, durante a revista de rotina na ala das condenadas, Victor entrou inesperadamente no corredor. Os guardas, visivelmente tensos, abriram passagem para o diretor. Lorena, que estava no final da fileira de celas, manteve a postura firme enquanto ele se aproximava. Ele não disse nada. Apenas parou por alguns segundos na frente de sua cela, olhando-a com a mesma intensidade de sempre. Lorena retribuiu o olhar, desafiadora, mas algo naquele momento parecia diferente. Por trás da máscara de autoridade de Victor, ela percebeu um lampejo de emoção, algo entre raiva e dúvida. "Algum problema, diretor?" Lorena perguntou com um tom de falsa inocência. Victor não respondeu. Apenas desviou o olhar e saiu, deixando um silêncio pesado no ar. Carla, que assistiu a tudo da cela ao lado, não perdeu a chance de comentar. "Você gosta de viver no limite, não é?" "Ele não me assusta", respondeu Lorena, embora soubesse que aquilo não era completamente verdade. Naquela noite, Victor estava sozinho em seu escritório, revisitando memórias que ele tentava manter enterradas. Ele segurava um porta-retratos com uma foto antiga de William. Os dois irmãos, apesar de terem seguido caminhos muito diferentes, eram profundamente conectados. William era ambicioso, carismático e implacável. Ele comandava negócios lucrativos que nem sempre seguiam as regras, o que inevitavelmente lhe rendeu inimigos poderosos. Quando recebeu a notícia do assassinato brutal do irmão, Victor foi consumido pela raiva e pela culpa. Agora, a mulher condenada pelo crime estava ali, dentro do presídio que ele comandava. E Victor não sabia o que fazer com os sentimentos conflitantes que ela despertava. "Se você realmente o matou", ele murmurou para si mesmo, encarando a foto. "Então por que eu não consigo simplesmente te odiar?" Ele sabia que precisava de respostas. Mas revelar sua conexão com William significaria expor sua própria vulnerabilidade. E Victor não era um homem acostumado a mostrar fraqueza. Do outro lado do presídio, Lorena estava deitada em sua cama, tentando decifrar as ações de Victor. Por mais que ele a observasse de longe, ele ainda não a havia chamado para sua sala. Mas ela sentia que era apenas uma questão de tempo. Ela estava certa.
Na tarde seguinte, enquanto estava no pátio, Lorena foi abordada por um dos guardas. "O diretor quer falar com você", disse ele com um tom que misturava curiosidade e nervosismo. Lorena sentiu o coração acelerar, mas não deixou transparecer. "Tudo bem", respondeu mantendo a expressão neutra. Ela foi escoltada até o escritório de Victor. Era um espaço elegante, quase luxuoso, com móveis de madeira escura e uma estante cheia de livros. Victor estava sentado atrás de sua mesa, observando-a enquanto ela entrava. "Sente-se", disse ele, apontando para a cadeira à frente. Lorena obedeceu, cruzando as pernas e mantendo o olhar fixo no dele. "Então, o que o senhor quer comigo?", perguntou direta. Victor ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu quero entender você", disse ele finalmente. "Você é diferente das outras detentas." Lorena riu, sem humor. "Diferente? É isso que diz para todas?" "Não", respondeu ele, com um tom sério. "Só para você." O ar na sala parecia mais denso. Lorena sabia que havia algo por trás daquela conversa, mas não conseguia entender o que era. "Você diz que não matou William Ramsey", continuou Victor, "mas as provas contra você são sólidas." Lorena estreitou os olhos. "Eu não sou obrigada a convencer você da minha inocência." Victor sorriu, mas era um sorriso sem calor. "Eu não estou pedindo que você me convença. Só quero saber a verdade." "E por que isso importa tanto para você?" Lorena rebateu, desafiando-o com o olhar. Victor hesitou, mas rapidamente recuperou a postura. "Porque a verdade sempre importa", respondeu, desviando o olhar. Após a reunião, Lorena foi escoltada de volta à sua cela, mas sua mente estava a mil. Algo naquela conversa havia mudado a dinâmica entre ela e Victor. Ela não sabia exatamente o que ele queria, mas estava determinada a descobrir. Do outro lado do presídio, Victor também estava inquieto. Ele havia dado o primeiro passo, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Ele precisava de respostas, mas sabia que buscar essas respostas significava abrir feridas que ele vinha tentando ignorar. Ambos estavam presos em um jogo perigoso, onde segredos e intenções conflitantes poderiam ser a ruína de ambos. O jogo começa. Victor Ramsey não conseguia tirar Lorena da cabeça. A mulher que deveria ser apenas mais uma detenta no presídio havia se tornado uma figura inquietante em sua vida. Cada olhar, cada palavra dela parecia carregada de significados ocultos, como se ela estivesse jogando um jogo que ele não sabia as regras. E o pior, ele estava entrando nesse jogo, mesmo sabendo o risco. Naquela manhã, Victor começou a investigar Lorena mais a fundo. Ele sabia que, como diretor do presídio, tinha acesso a informações que poderiam ajudá-lo a entender quem ela realmente era. Sentado em frente ao computador de sua sala, ele digitou o nome dela nos registros internos. A tela mostrou o arquivo completo, fotos, dados pessoais, histórico do caso e, claro, as evidências que haviam levado à sua condenação. Ele estudou cada detalhe do arquivo, tentando encontrar algo que confirmasse ou desmentisse o que Lorena havia dito. As provas contra ela pareciam incrivelmente sólidas. Impressões digitais na arma do crime, um histórico de mensagens entre ela e William Ramsey, que sugeriam uma relação próxima, e uma gravação de segurança que a mostrava saindo da casa dele na noite do assassinato. Mas algo não fazia sentido para Victor. "Tudo isso é perfeito demais", ele murmurou para si mesmo, os olhos fixos na tela. Ele sabia como funcionava o sistema de justiça, especialmente em casos de alto perfil como aquele. Era fácil manipular evidências quando o objetivo era encontrar rapidamente um culpado. E William tinha inimigos poderosos que poderiam ter armado tudo. Enquanto isso, na ala das condenadas, Lorena também estava tentando entender Victor. A conversa no escritório dele havia deixado mais perguntas do que respostas. Por que ele estava tão interessado em saber a verdade sobre o caso? Por que ele parecia tão emocionalmente envolvido? Carla, como sempre, percebeu a inquietação de Lorena. "Você está pensando nele, não tá?", perguntou com um sorriso zombeteiro. "Não é isso", respondeu Lorena, tentando esconder seus pensamentos. "Claro que é. Você não para de pensar nos olhares dele, nas perguntas.
E agora ele te chamou para a sala dele. Isso não é normal, querida. Lorena suspirou. Carla tinha razão, mas ela não queria admitir. Tem algo nele, algo que não faz sentido. Ele sabe de alguma coisa, mas eu ainda não sei o quê. Carla riu. Seja o que for, você deveria usar isso a seu favor. Se o diretor está interessado em você, aproveita. Nesse lugar, aliados são tudo. Lorena não respondeu, mas a ideia ficou em sua mente. Ela sabia que precisava de uma estratégia para sobreviver naquele lugar. E talvez Victor fosse a peça que faltava no seu quebra-cabeça. No fim do dia, Victor deixou o escritório e foi até a sala de arquivos físicos do presídio. Ele precisava de mais informações, algo que pudesse confirmar suas suspeitas. Revirando pastas antigas, ele encontrou o relatório completo da investigação do assassinato de William. Entre os papéis, Victor encontrou algo que o deixou intrigado. Uma declaração de um vizinho de William, que afirmava ter visto um homem saindo da casa na mesma noite do crime. Mas esse detalhe nunca foi mencionado no julgamento de Lorena. Por que isso não foi usado? Victor murmurou segurando o papel. Ele começou a ligar os pontos. Era possível que Lorena tivesse sido incriminada para proteger alguém. Mas quem? E por quê? Ao voltar para seu escritório, Victor pegou a foto de William mais uma vez. Seu irmão, apesar de sua fachada de homem de negócios respeitável, tinha muitos segredos. Victor sabia disso. Ele também sabia que se alguém quisesse acabar com William, incriminar uma mulher como Lorena seria a maneira perfeita de desviar a atenção. Na manhã seguinte, Lorena estava no pátio quando viu Victor parado na passarela superior, como de costume. Mas desta vez algo no olhar dele parecia diferente. Não era apenas autoridade ou curiosidade, era algo mais intenso, quase como se ele estivesse decidindo algo importante. Ela sustentou o olhar, desafiando-o silenciosamente. Victor desceu até o pátio, caminhando na direção dela. O silêncio tomou conta do espaço com as outras detentas, observando a interação com curiosidade. Quando ele parou na frente de Lorena, o tempo pareceu desacelerar. Precisamos conversar de novo, disse ele com a voz baixa, mas firme. Lorena arqueou uma sobrancelha, tentando manter a calma. Sobre o quê? Victor a encarou por um momento antes de responder. Sobre a verdade. Lorena foi levada novamente ao escritório de Victor. Desta vez o ambiente parecia mais tenso. Ele estava sentado atrás da mesa, com o relatório do caso espalhado à sua frente. Por que você está tão obcecado com o meu caso? Lorena perguntou, cruzando os braços. Porque eu não acredito em coincidências, respondeu Victor olhando diretamente para ela. E o que isso significa? Victor hesitou por um momento antes de dizer. Significa que se você está mentindo, eu vou descobrir. E se você está dizendo a verdade, eu preciso saber quem armou para você. Lorena o observou com atenção. Aquela era a primeira vez que alguém dentro do sistema parecia genuinamente disposto a ouvir sua versão. Mas ela sabia que não podia confiar nele completamente. Se você quer a verdade, vai ter que merecer, disse ela, com um sorriso enigmático. Victor inclinou a cabeça, intrigado. Eu sempre mereço a verdade, Lorena. Mas será que você está pronta para contá-la? A tensão na sala era palpável. Ambos sabiam que aquele momento era apenas o começo de algo muito maior. Um jogo de segredos, manipulação e verdades ocultas que poderia mudar tudo. O jogo psicológico. As noites na penitenciária de St. Vincent eram silenciosas, mas nunca tranquilas. A tensão entre Lorena e Victor havia atingido um ponto crítico. Ambos sabiam que estavam envolvidos em um jogo perigoso, mas nenhum dos dois parecia disposto a recuar. Lorena estava deitada em sua cama, encarando o teto da cela. A conversa com Victor ainda ecoava em sua mente. Ele queria a verdade. Mas o que ele faria com ela? Ela sabia que estava sendo usada como um bode expiatório, mas nunca conseguira descobrir quem estava por trás disso. Agora, Victor estava cavando mais fundo, e ela não sabia se isso a salvaria ou a destruiria. Do outro lado do presídio, Victor também estava inquieto. Ele havia passado horas revisando os documentos do caso, analisando cada detalhe que pudesse revelar algo sobre o crime. Ele estava obcecado, mas não apenas pela morte de William.
Algo em Lorena o intrigava profundamente. A maneira como ela o desafiava, sua resiliência e o mistério que a cercava. Na manhã seguinte, Lorena decidiu que era hora de agir. Se Victor estava tão interessado na verdade, talvez ela pudesse usar isso a seu favor. Durante o tempo no pátio, ela se aproximou de Carla, que estava sentada em um canto sombreado. "Preciso da sua ajuda", disse Lorena, sentando-se ao lado dela. Carla ergueu uma sobrancelha, curiosa. "Isso é novo. O que você quer?" "Informações. Você parece saber mais sobre como as coisas funcionam aqui do que qualquer outra pessoa." Carla riu, mas seu olhar ficou sério. "Depende do que você quer saber. Quero saber quem tem conexões com o diretor. Guardas, funcionários, qualquer pessoa que possa me ajudar a descobrir o que ele realmente quer de mim." Carla estreitou os olhos, avaliando Lorena. "Você está jogando um jogo perigoso, querida." "Minha vida já é perigosa", respondeu Lorena sem hesitar. Carla suspirou. "Tudo bem. Vou ver o que posso descobrir." Enquanto isso, Victor continuava sua investigação pessoal. Ele começou a reunir informações sobre os associados de William, amigos, parceiros de negócios e até mesmo seus inimigos declarados. Mas havia um padrão que ele não conseguia ignorar. Todos os caminhos levavam a um nome específico, alguém poderoso o suficiente para manipular o sistema e incriminar Lorena. No entanto, antes de seguir essa pista, Victor sabia que precisava obter mais de Lorena. Ele não queria apenas sua cooperação. Queria ver se ela estava disposta a confiar nele. Era um risco, mas ele estava disposto a correr. No final do dia, Victor ordenou que Lorena fosse levada novamente ao seu escritório. Quando ela entrou, percebeu que a atmosfera estava diferente. Victor não estava sentado atrás da mesa, como de costume. Ele estava em pé, ao lado de um quadro branco onde havia feito anotações sobre o caso. "Está ficando sério, hein?", disse Lorena, com um leve tom de sarcasmo ao notar o quadro. "Sente-se", respondeu Victor, ignorando o comentário. Lorena se sentou, cruzando as pernas e encarando-o com uma mistura de curiosidade e cautela. "O que você quer agora? Mais perguntas, mais olhares?" Victor deu um leve sorriso, mas seu olhar permaneceu sério. "Eu quero respostas, e acho que você também quer." "E por que você acha isso?", Lorena rebateu. "Porque você sabe que tem algo errado com esse caso. E eu também sei. Se você não matou William, quem fez isso?" Lorena hesitou. Por um momento considerou contar tudo o que sabia, mas decidiu esperar. Ela queria ver até onde Victor estava disposto a ir. "E se eu contar o que eu sei? O que você ganha com isso?", perguntou ela. Victor se aproximou, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Justiça. Não por você, mas por meu irmão." Lorena congelou. O ar na sala parecia desaparecer. "Seu irmão?", ela perguntou, a voz mal saindo. Victor assentiu, seu olhar fixo no dela. "William era meu irmão mais velho, e é por isso que eu preciso saber a verdade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorena tentava processar o que havia acabado de ouvir. Tudo fazia sentido agora. Os olhares, as perguntas, o interesse obsessivo de Victor no caso. Mas isso também significava que ela estava em uma posição ainda mais perigosa. "Então é isso", disse ela finalmente. "É por isso que você me observa como se quisesse me destruir e me salvar ao mesmo tempo." Victor não respondeu de imediato. Ele voltou a se sentar atrás de sua mesa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Talvez, mas isso não importa. O que importa é que eu preciso saber quem matou meu irmão. E se você for culpada, vou garantir que você pague pelo que fez." Lorena riu, mas era um riso amargo. "E se eu for inocente, o que você vai fazer?" Victor a encarou e, pela primeira vez, Lorena viu uma fração de dúvida em seus olhos. "Vou descobrir a verdade. E se você for inocente, vou garantir que você saia daqui." A conversa terminou com um silêncio pesado, mas ambos sabiam que algo havia mudado. Eles estavam presos em um jogo que envolvia segredos, vingança e redenção. E nenhum deles sabia como aquilo terminaria. De volta à cela, Lorena sentiu uma mistura de medo e esperança. Victor era tanto uma ameaça
quanto uma chance de sobrevivência. Ela sabia que precisava jogar com inteligência, mas também sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto isso, Victor estava mais determinado do que nunca. Ele havia cruzado uma linha ao revelar seu segredo para Lorena, mas sentia que era necessário. Ele estava disposto a arriscar tudo para descobrir a verdade e talvez, no processo, encontrar algo que ele mesmo não sabia que procurava. O jogo estava apenas começando. O limite da verdade. Os dias seguintes à revelação de Victor foram marcados por uma mudança sutil, mas poderosa. Lorena e o diretor do presídio agora compartilhavam um segredo que os ligava de maneira inescapável. Ele sabia que ela era a peça central de um quebra-cabeça que envolvia o assassinato de seu irmão. Ela sabia que ele carregava tanto raiva quanto dúvida sobre sua culpa. Mas para ambos, o jogo era mais do que descobrir a verdade. Era sobre controle, confiança e sobrevivência. No silêncio de seu escritório, Victor passava horas revisitando os arquivos do caso. Ele estava obcecado pelos detalhes. As mensagens trocadas entre William e Lorena, as imagens de segurança, as impressões digitais na arma do crime, tudo parecia sólido demais, como se fosse montado para não deixar dúvidas. Entre os documentos, ele encontrou um relatório que mencionava um acordo de negócios que William estava prestes a fechar com uma figura poderosa no setor financeiro. O nome do associado, até então irrelevante para a investigação, chamou sua atenção. George Phelps, um investidor conhecido tanto por sua ambição quanto por sua falta de escrúpulos. Victor sabia que George tinha motivos para querer William fora do caminho, mas para incriminar Lorena, isso ainda não fazia sentido. Ele fez uma anotação no caderno em sua mesa. George Phelps. Contato. Enquanto isso, na ala das condenadas, Lorena estava formulando seu próprio plano. A revelação de Victor havia mudado tudo. Ele não era apenas um diretor interessado em seu caso. Ele tinha uma conexão pessoal com a vítima. E embora isso o tornasse perigoso, também era uma oportunidade. Durante o tempo no pátio, Lorena se aproximou de Carla, que continuava sendo sua maior aliada dentro do presídio. Descobriu alguma coisa? Perguntou Lorena, enquanto fingia estar interessada em um jogo de cartas improvisado. Talvez, respondeu Carla baixando a voz. Um dos guardas, Henderson, tem uma língua solta quando bebe. Ouvi ele dizer que o diretor anda questionando alguns nomes fora do presídio. Nomes? Lorena arqueou uma sobrancelha. Ele mencionou um tal de George. Parece importante. Lorena respirou fundo. Ela não conhecia nenhum George, mas se Victor estava investigando, isso significava que ele acreditava que havia algo maior por trás de tudo. Naquela mesma tarde, Victor apareceu inesperadamente no corredor das celas. Ele não precisava de desculpas para estar ali, mas sua presença sempre deixava as detentas inquietas. Lorena, no entanto, manteve a calma. Você, comigo, disse ele, apontando para Lorena. Ela se levantou sem hesitar, seguindo Victor até o escritório. Assim que chegaram, ele trancou a porta e se sentou atrás de sua mesa, olhando para ela como se estivesse tentando decifrar algo em seu rosto. Por que você acha que foi incriminada? Perguntou ele diretamente. Lorena estreitou os olhos. Porque eu sou um alvo fácil. Estrangeira, sem dinheiro, sem família aqui. Alguém precisava de um culpado, e eu estava na hora errada, no lugar errado. Victor assentiu lentamente. E você não tem ideia de quem poderia querer incriminá-la? Lorena hesitou. Ela sabia que precisava ter cuidado com o que dizia. Não tenho provas, mas William tinha muitos inimigos. Ele era complicado. Victor não reagiu imediatamente, mas Lorena notou que sua expressão mudou ligeiramente. Complicado é uma palavra gentil para descrever meu irmão, disse ele finalmente. O silêncio que se seguiu era pesado, quase sufocante. Lorena sabia que Victor estava começando a abrir brechas, e ela precisava usar isso a seu favor. E você? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que está tão obcecado em descobrir a verdade? Victor a encarou, seu olhar firme. Porque, se você for inocente, então alguém matou meu irmão e está livre. E eu não vou deixar isso passar. Mais tarde naquela noite, Carla voltou com novas informações.
Henderson falou mais do que devia, disse ela, sentando-se ao lado de Lorena na cela. O que ele disse? Perguntou Lorena, ansiosa. O tal do George. Parece que ele tinha uma reunião marcada com William na mesma noite do assassinato. Mas o registro dessa reunião sumiu dos arquivos oficiais. Lorena franziu a testa. Isso significa que alguém apagou as provas. Exatamente. E se o diretor está investigando isso, ele deve estar perto de descobrir algo grande. Lorena sabia que precisava agir rápido. Ela não podia apenas esperar que Victor desvendasse tudo sozinho. Se quisesse sobreviver e talvez provar sua inocência, ela teria que ser mais esperta do que qualquer um naquele presídio. No dia seguinte, Victor convocou Lorena para uma nova conversa. Desta vez, ele parecia mais determinado, quase impaciente. Eu preciso que você seja honesta comigo, disse ele, assim que ela entrou em sua sala. Eu sempre sou, respondeu Lorena, com um sorriso leve. Victor ignorou o tom dela. George Phelps, esse nome significa algo para você? Lorena piscou, surpresa. Nunca ouvi falar. Quem é ele? Victor a observou por um momento antes de responder. Um dos últimos homens a se encontrar com meu irmão antes de ele morrer. E alguém com poder suficiente para forjar provas contra você. Lorena sentiu um frio na espinha. Então por que ele não está aqui no meu lugar? Victor sorriu, mas não havia humor em seu rosto. Essa é a pergunta que eu estou tentando responder. Enquanto Victor continuava sua investigação, Lorena começou a planejar sua próxima jogada. Ela sabia que Victor estava em busca de justiça, mas também sabia que ele estava lutando contra seus próprios demônios. Se eu puder ajudá-lo a encontrar a verdade, ele pode me ajudar a sair daqui, pensou ela. Mas Lorena também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Victor era tanto uma ameaça quanto uma possível salvação. E nesse jogo de segredos e manipulações, qualquer movimento em falso poderia ser o fim. O jogo da sedução. Lorena sabia que Victor era a peça mais importante do jogo. Ele carregava poder, segredos e a chave para sua sobrevivência. Mas mais do que isso, Victor era humano. E como qualquer humano, ele tinha fraquezas. Lorena decidiu que era hora de explorar essas brechas, de forma sutil e calculada, para virar o jogo a seu favor. No pátio naquela manhã, Lorena sentiu o olhar de Victor novamente. Desta vez, ela não desviou nem fingiu indiferença. Ao invés disso, segurou seu olhar e esboçou um sorriso leve, quase provocador. A reação dele foi imediata, ainda que discreta. Um leve arqueamento da sobrancelha, um movimento quase imperceptível, mas que ela notou. Victor se afastou, mas Lorena sabia que havia plantado uma semente. No dia seguinte, Victor ordenou que Lorena fosse levada novamente ao seu escritório. Desta vez, ela entrou com um plano claro. Sua postura, confiante e controlada, já era parte da estratégia. Então, diretor, disse ela enquanto se sentava na cadeira à frente dele, mais perguntas sobre o caso ou isso é pessoal? Victor a encarou, surpreso com o tom direto. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Isso aqui é sempre profissional, Lorena, respondeu, mas sua voz soava menos firme do que ele gostaria. Lorena inclinou-se ligeiramente para a frente, como se estivesse criando uma conexão mais íntima. Sempre? Porque do jeito que você me olha, parece mais do que isso. Victor fechou o semblante, mas não conseguiu esconder o leve rubor que subiu ao seu rosto. Ele desviou o olhar por um instante antes de responder. Não brinque comigo, Lorena. Não vai funcionar. Já quem disse que estou brincando? Ela rebateu com um sorriso que misturava charme e desafio. A tensão no ar era quase palpável. Lorena sabia que estava andando na linha entre o controle e o risco, mas também sabia que era isso ou continuar esperando que algo mudasse. Mais tarde naquela noite, Victor estava em seu escritório, revivendo a conversa com Lorena em sua mente. Ela o desestabilizava. O fazia sentir coisas que ele não queria sentir, ainda mais considerando o fato de que ela era acusada de matar seu irmão. Mas apesar de toda a lógica, ele não conseguia ignorar o magnetismo dela. Ele pegou a foto de William mais uma vez, tentando se lembrar do motivo pelo qual ele precisava se manter firme. Ela está jogando comigo, murmurou para si mesmo.
Mas por quê? Enquanto isso, Lorena estava na cela, sorrindo para si mesma. Ela sabia que havia conseguido o que queria. Victor estava balançado. Agora, ela precisava usar isso para criar uma vantagem real, a verdade e o desfecho. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança na dinâmica entre Victor e Lorena. Ele tentava manter a fachada de autoridade, mas ela podia ver que ele estava dividido. E foi exatamente isso que ela usou a seu favor. Certa tarde, Victor a chamou para o escritório novamente. Desta vez, ele parecia mais sério, quase decidido. "Sente-se", disse ele enquanto cruzava os braços. "O que foi agora? Algum novo detalhe no caso? Ou isso é só mais uma desculpa para me ver?" provocou Lorena. Victor respirou fundo. "Lorena, chega de jogos. Eu descobri algo importante." Ela estreitou os olhos, curiosa. "O quê?" Victor pegou um documento da mesa e o jogou na frente dela. "George Phelps. Ele estava negociando com meu irmão na noite em que ele foi morto. Os registros mostram que William ameaçou expor algo sobre ele. E curiosamente foi logo depois disso que você apareceu como a principal suspeita." Lorena olhou para o documento, sentindo uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque aquilo era a prova de que ela estava sendo usada. Raiva porque Victor sabia disso há algum tempo e ainda a tratava como culpada. "Então você sabe que eu fui incriminada", disse ela com firmeza. Victor não respondeu imediatamente. Ele se levantou e começou a andar pela sala. "Eu não sei o que pensar, mas eu sei que George tem influência suficiente para manipular todo o sistema. Se isso for verdade, você é só uma peça nesse jogo sujo." "E o que você vai fazer sobre isso?" perguntou Lorena, levantando-se. Sua voz estava carregada de emoção. Victor parou de andar e a encarou. "Vou fazer o que é certo, mas você precisa ser honesta comigo. Tudo. Agora." Lorena hesitou por um momento, mas decidiu que não tinha mais o que perder. Ela contou tudo. Como foi enganada, como as provas contra ela eram fabricadas e como sempre soube que estava lutando contra algo muito maior. No dia seguinte, Victor foi ao tribunal com as novas evidências. Ele sabia que expor George Phelps significava colocar sua própria carreira e talvez sua vida em risco. Mas ele também sabia que era a única maneira de corrigir o erro que havia destruído tantas vidas, incluindo a de seu irmão. Enquanto isso, no presídio, Lorena esperava. Ela sabia que sua liberdade agora dependia de Victor, o homem que inicialmente a viu como culpada, mas que agora era sua única chance de justiça. Semanas depois, a sentença de Lorena foi revisada. Ela foi considerada inocente e libertada. O caso contra George Phelps ainda estava em andamento, mas as investigações começaram a desmontar o império de corrupção que ele havia construído. Antes de sair do presídio, Lorena teve uma última conversa com Victor. "Você salvou minha vida", disse ela, olhando diretamente para ele. "E você me ajudou a enxergar a verdade", respondeu ele. Eles trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Ambos sabiam que aquele capítulo de suas vidas havia terminado, mas o impacto permaneceria para sempre. A história de Lorena não foi apenas sobre justiça, foi sobre coragem, manipulação e a luta contra um sistema corrupto que, na maioria das vezes, só ajudam quem eles têm interesse. E você? Já enfrentou algo que parecia impossível e foi salvo por ter algo em troca? Já usou sua aparência para virar o jogo? Curta e comente de onde você é. Compartilhe esta história para que outras pessoas conheçam. Muito obrigado por acompanhar até o final. Cada curtida e comentário ajuda a espalhar o vídeo.